Olha que alegria você estar por aqui para mais um episódio do YoungCast. E vocês sabem muito bem, quando você chega aqui, eu fico muito feliz porque eu sei que este podcast é o podcast que reúne telespectadores inteligentes e que buscam a sua edificação, buscam edificar a sua fé, buscam a cada dia consumir conteúdos que toquem a sua alma, que alcancem o seu coração e gerem transformação em suas vidas. É uma alegria te receber aqui, eu estou muito contente, nós estamos tendo números maravilhosos e é graças ao seu apoio que nós estamos conseguindo esses números. Nosso Instagram, nós estamos indo para 1.200.000 seguidores, graças a cada um de vocês que está sempre acompanhando. Eu recebo mensagens de gente de outros lugares do mundo. Eu estive agora na Europa e lá eu pude presenciar algumas pessoas dizendo para mim, cara, os vídeos você com o pastor lá de boné, a minha tia envia no grupo todo dia. Toda manhã meu primo envia um corte do YoungCast lá no grupo. E eu fico muito feliz com isso, porque isso denota, isso mostra que vocês estão gostando de tudo que nós estamos fazendo aqui, vocês estão gostando e curtindo muito o trabalho que nós estamos fazendo neste podcast. É como eu sempre digo, o YoungCast é um podcast onde nós pegamos na tua mão e levamos você em uma jornada de fé e espiritualidade. Se você está aqui pela primeira vez, calma, relaxa, fique tranquilo, porque você acabou de chegar no canal que você vai acostumar a assistir esse canal todos os dias. Eu sou o André Young e eu sou o anfitrião aqui nesse podcast. E agora que você está chegando e já vai se tornar um inscrito desse canal, eu posso dizer para você, seja bem-vindo à nossa tribo, seja bem-vindo à nossa comunidade. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o Young chegar ao vivo, você será notificado e notificada que o YoungCast está no ar. Vamos seguindo para mais. Vocês já viram o nome aí? Vocês já viram? E assim, isso é na internet isso é fato. Jackson Marques no YoungCast. Você sabe muito bem, quando junta Jackson e Young, dá coisa boa, dá corte viral. Mais do que corte viral, são vidas transformadas, pessoas alcançadas com o pão que Deus ele libera nesse tempo de mesa que nós estamos juntos aqui. Então, eu fico grato por isso e eu sei que você está aqui nesse momento para acompanhar mais uma super entrevista com o meu querido amigo, ele que chegou da Europa agora, meu amigo Jackson Marques no YoungCast. Estamos europeus. Como foi lá na Europa, meu amigo? Fala pra mim. Tava frio, não tava? Tava frio. Só que o que acontece? Eu levei o sol. Quando eu cheguei, esquentou mais. Só que quando você retornou, Cê tá disse louco. que tava -2 em Madrid, Você cara. tá doido. E as roupas nossas do Brasil não servem pra lá, não. Mano, eu peguei um frio lá em Madrid, 3 graus um dia lá. Sensação, -2. Você tá doido. Voltando de Valência. Nossa. E você foi acompanhado, né? Você foi com a... Foi eu, aquele e o Joseph. Joseph conheceu a O neve. Joseph, engraçado, eu precisei de 30 anos pra atravessar o oceano a primeira vez. Uhum. O Joseph só precisou de 2 anos pra atravessar o oceano. Uou. Talvez aquilo que é necessário demorar nos pais, Deus antecipa nos filhos. Muito rápido, né? Moisés demorou 80 anos para ouvir a voz de Deus pela primeira vez, Samuel não. Menos de 10 anos e Deus falando e Samuel ouvindo. Acho que essa facilidade dos filhos é muito louco. Mas foi demais. Europa, Espanha, Roma, Roma, cara. Parlare italiano. 2 países que eu queria muito ter conhecido, não deu tempo por conta da agenda lá, é justamente a Roma e a Suíça. Dizem Você que foi a na Suíça Inglaterra? também... Não, na Inglaterra não. Eu estive Não nas... vá. Por quê? Você vai apaixonar. Ah, Eu já sou londrino. não, você é londrino. Nossa. Você desde sempre curtiu bastante Pelo Londres. amor de Deus. E o que você mais gostou, assim, nessa sua estadia por lá? Dessa que você vez gostou assim eu mais? não curti nada. Não deu... Tanto que a minha irmã e aquele, minha esposa, você não tava nem trocando, mudando as roupas pra bater foto, porque a minha alegria não era agora eu ir. Era saber que eles estavam lá desfrutando. A gente tomou café no Bernabéu, cara. Área VIP. Tá entendendo? Eu tô no evento Cael Maveiro com o Zinho, o treinador do Tottenham, e aí a Elma traz uma camisa do Cristiano Ronaldo assinada. Uau. Cara, 25 anos atrás eu tava pregando para as árvores da minha cidade. Há 25 anos atrás ninguém queria me ouvir. Eu tava pregando as árvores e as árvores balançando na minha cidade, eu pregando para elas. 25 anos depois eu tô no evento empresarial em Londres com a minha família, minha esposa e meu filho. E eu fui convidado para falar de Cristo. Tem base um negócio desse?
Isso que você falou, já quero pegar esse gancho, porque nós estamos falando de um cara que, cara, você teve uma história sofrida, assim como eu tive, e hoje você está não só num dos maiores países do mundo, você está sendo visto pelas pessoas. As pessoas estão... Não é o Jackson que está indo lá a passeio para aproveitar. As pessoas estão celebrando porque o Jackson Marques está lá, porque ele chegou lá. Literalmente, acho que isso traz uma mensagem pra gente sobre a importância do nunca desistir dos seus sonhos, né? Porque se eu perguntar pra você se você teve motivos, com certeza teve, mas não desistiu. Cara, existe 2 polos muito importantes. Ou você vai oxigenar os seus sonhos, ou você vai enforcá-lo. As pessoas preferem não acreditar. Quer mexer alguma coisa aí? As pessoas preferem não acreditar porque elas não estão vendo sinais. Sim. Eu estava falando esses últimos dias que quando o povo hebreu foi sair do Egito, saiu depois da 10ª praga. 10 pragas, o povo egito saiu. Sim. O povo hebreu saiu do Egito. Depois das 10 pragas, na 10ª praga, o povo hebreu saiu do Egito. Toda mulher, para dar à luz, precisa de 10 centímetros de dilatação. 10 centímetros. As 10 pragas representavam os 10 centímetros de dilatação. Deus não usou as pragas para matar o povo, mas usou como dilatação para abrir o ventre do Egito para expulsar Israel. Por quê? Porque lá no Egito eles não comiam na mesa de Faraó. Sim. Agora no deserto eles vão comer na mesa de Deus. Moral da história: todas as vezes que Deus quer mudar você de nível, a primeira coisa que ele vai mudar é mudar você de mesa. Quando Deus mudar você de mesa é porque ele está mudando você de nível. Tem certas mesas que já não te cabem mais, cara. E não tem a ver com soberba não, tá? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que tem lugares que a sua linguagem já não vai ser mais aceita. A sua visão é grande demais para ambientes pequenos, cara. A sua visão é grande demais para ambientes pequenos. Então, Deus nunca vai ampliar um lugar sem antes ampliar a sua visão. Deus não vai esticar essas paredes, vai esticar primeiro a sua visão. Os lugares só se tornam grandes depois que a sua visão aumenta. Uau. Quando a visão explora, quando a visão cresce, os lugares crescem. Porque não é a visão que acompanha a geografia, mas é a geografia que tem que acompanhar a visão. É para você chegar onde você está hoje, foi necessário você enxergar isso antes. E a visão não tem a ver com os olhos, né? Porque o maior inimigo da visão é a vista. A visão não tem a ver com os olhos? Não tem nada a ver, a visão tem a ver com a mente. Porque você não imagina com os olhos, você imagina com a mente. A visão tem a ver com crer, tá aqui no cérebro. Por isso que a maior guerra que nós temos é no cérebro. Uhum. As pessoas estão procrastinando e elas querem ter sucesso. Eu não posso querer estar em lugares de sucesso amarrados nas correntes da preguiça. A procrastinação se tornou o veneno do propósito. A procrastinação se tornou um veneno do propósito. Você pode ter um grande propósito, mas se a procrastinação grita mais alto, ao invés de você viver de propósito, você vai viver de procrastinação. E o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. O segredo do sucesso, então, ele está no tempo. A forma como você gerencia, dinheiro não gera tempo, tempo gera dinheiro. Correto. Qualidade não gera tempo, mas o tempo gera qualidade. As pessoas... Você já foi na Lan House? Sim. Orkut, MSN. Quem nunca bebeu essa água? Counter-Strike. Nem tinha Free Fire. Free Fire é agora. Free Fire é agora. E aí, MSN, Orkut, era tudo lá. Correto. Colocava lá R$1, o cara falava 30 minutos. Quando ele ligava a máquina, apareceu o que lá? Windows. Era ou não era? Correto. Quando colocava Windows, quer dizer, sabe o que significa Windows em inglês? Janela. Janela. Então, por que as pessoas estão com problema? Porque ao invés delas irem para a porta, elas estão indo para a janela. A janela não é para fazer você olhar para dentro, a janela é para fazer você olhar para fora. Uou. Quando você entra na rede social, nunca é para você ver sua vida. É para sempre... você ver a vida dos outros. Então, a janela te dá informação, mas a palavra te traz revelação. A janela te dá informação. Olha, a janela te dá informação, mas a palavra te dá revelação. Irmão, Eutico caiu da janela, irmão. Ele estava na janela. Detalhe e outra coisa engraçada. É que a janela só tem uma graça incrível nela. É que a porta você consegue abrir por fora, mas a janela... Só por dentro. Só por dentro. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, Deus abrirá a janela dos céus. Porque para abrir a janela do céu, só quem está do lado de dentro. Quem não tem a chave não pode ter acesso à janela. O Eutico está na janela, por que ele caiu para fora? Porque o coração dele não estava dentro. Quando as pessoas começam a cair, sabe por que as pessoas começam a cair? Porque faltou interesse.
ele começou a ter sono. E quem tem sono não pode alimentar o sono, porque Paulo estava pregando. Eu pagaria para ouvir Paulo. Que é um problema hoje que as pessoas não querem pagar para aprender, né? Sim. Você chega na livraria, você leva o livro de graça? Não. Você tem que pagar, ué. Porque conhecimento é caro. Conhecimento tem valor, irmão. Informação é de graça, mas conhecimento tem um preço. O Eutico tá dormindo e Paulo tá pregando. Não é Paulo que tem que parar de pregar para Eutico dormir. É Eutico que tem que parar de dormir para Paulo continuar pregando. Porque o poder não tá no sono de quem dorme. Tá na mensagem de quem prega. Posso falar mais fundo? Os dois estão no terceiro andar. Que andar? Terceiro. Primeiro andar é o átrio. Segundo andar é o santo lugar. E o terceiro é o santíssimo. O Eutico dormiu no lugar profético onde ele não deveria dormir. Só que o que acontece? Quando ele caiu para fora. E Paulo, quando desceu por dentro. Por quê? Porque quando você respeita o ambiente que você está inserido, você respeita a escada. Deus não vai te fazer subir através do elevador. Ele usa a escada. Aí Paulo desceu e encontrou ele embaixo. Dá para ir mais fundo ainda. Quando chegou lá, todo mundo falou assim, ele tá morto. Aí Paulo virou e falou assim, não, ainda há vida nele. Ainda há vida. Sabe, porque às vezes as pessoas podem estar dando atestado de óbito para os seus ministérios, mas eles não esperam um especialista vir falar se tá vivo ou tá morto. Tem muita gente enterrando pessoas que estão vivas, mas na verdade só estão feridos. Só estão feridos. Posso ir mais fundo? Tem gente enterrando pessoas que só deveriam estar no hospital sendo tratado, mas não. Só porque o cara não piscou ou tá morto. Não enterre quem você não tem certeza se tá vivo ou tá morto. Paulo falou, ainda há vida nele. Talvez as pessoas achem que você tá morto só porque tá te enxergando por fora. O Paulo viu porque a vida é nele porque ele enxergou por lá de dentro. Isso aqui que Paulo fez? Abraçou Eutico. Que é chocante. Essa atitude de Paulo revela algo, né? Claro, porque é muito fácil abraçar quem tá em cima. Difícil. É muito fácil abraçar quem tá em pé. Quero ver ter coração humilde para parar o sermão e descer e abraçar quem tá caído. Uou. Acho que o Brasil não tá pronto para essa conversa, não. Nós temos mania de enterrar quem caiu. Não temos caráter de abraçar quem tá caído. Mas quando Adão caiu, Deus desceu no jardim e foi procurar ele. Deus não descarta homens caídos. Porque a glória da última... Oh my God! Deus não descarta homens caídos. Talvez alguém, eu estou falando para alguém aí, ó, que caiu, que tá à beira de um precipício. Sim. Quando eu falo cair, não falo só em pecado. Cair numa depressão, cair na ansiedade, cair no esquecimento, cair na rejeição, cair na discriminação. Entenda uma coisa. Só Deus pode levantar homens caídos. Só Deus pode levantar homens caídos. Isso aí. Senão a gente entra no caminho da murmuração. Lembra que você estava falando agora da murmuração? Sim. Eu acho que vale anotar isso. A murmuração é a intercessão diabólica. A murmuração é a intercessão diabólica? Toda vez que você murmura, você abre uma janela, você abre um portal e você atrai demônios. As pessoas que murmuram, elas perderam a oportunidade de celebrar. Deixa eu tentar melhorar. Quando o povo saiu do Egito, que eles chegaram no deserto, do Egito até Canaã, aproximadamente 500 quilômetros. A pé daria uma caminhada aí de 40 dias. Só que como eles reclamaram demais, murmuraram demais, de 40 dias Deus se estendeu para 40 anos. Eles estão no deserto, uma parada que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Dá para ir mais fundo. Moral da história, os hebreus estão no deserto, mas Jesus também entrou no deserto. Só que os hebreus, 40 dias ficou 40 anos, e Jesus... Ao invés de ficar 40 anos, só fica 40 dias. Por que um tem que ficar 40... Oh, my God. Eu já peguei, vai. Por que um tem que ficar 40 anos e o outro tem que ficar 40 dias? Porque quando você murmura, Deus prolonga os processos. Meu Deus. A murmuração é a prisão de um processo. Ao invés de você sair dele, você fica lá. Você fica lá. Por isso que Jesus só ficou 40 dias. Porque os hebreus entraram no deserto murmurando. Jesus entrou no deserto calado. Talvez tem gente que o deserto só está prolongado, só está duradouro, porque ao invés dele silenciar, ele ainda está reclamando. André, sabe qual a diferença da ovelha para o porco? Qual a diferença da ovelha para o porco? Não é quando eles nascem, é quando eles morrem. Quando eles morrem? Porque a ovelha morre em silêncio. Já o porco... Ele grita. Fazendo muito barulho, tá morrendo, gritando demais. No processo você não reclama. Sabe por que Jesus curou o cego? Porque ele não reclamou, ele só clamou. Uou! Quando você reclama, você continua cego. Mas quando você clama, ele traz a visão. Os homens mais cegos são os homens que mais reclamam. As pessoas que mais reclamam são pessoas frustradas. Enquanto o cego estava clamando, Jesus parou para atender ele. A multidão estava reclamando,
porque Jesus estava andando, a multidão reclamando, eles continuaram do mesmo nível. Já o cego não. Chegou na presença dele, cego e saiu enxergando. Reclamar é só te atrasar. É igual preocupação. Preocupação é uma ocupação precoce. Isso é muito importante falar. Ocupação precoce. Preocupação Antecipar sofrimento. é uma ocupação precoce. Sim. Por quê? Porque vem de pré. Ocupação. É para ocupar sua mente. Correto. Toda vez que você está preocupado, não é só as mãos que estão ocupadas. Quando você está preocupado, É a sua mente que tá ocupada. é a mente que está ocupada. Então, quando a sua mente está preocupada, ela está ocupada de coisas vazias. 90% daquilo que você está preocupado nem vai acontecer. Você está preocupado com coisas que amanhã que você chegar lá e falar o que você estava pensando que ia acontecer, não vai acontecer. Você não tem controle sobre aquelas coisas. Olha, tem uma das matérias de Jesus mais lindas da Bíblia. Essa é demais. Uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é o ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. Uou! O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Dormindo. Pedro estava dormindo. Por que você pensa que o anjo acordou? Por que você está dormindo, Pedro? É porque o anjo estava na sala de aula. Uau! E o meu professor estava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei para ele, estava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, Uou. mas é aprender a... Descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando Sim. você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Tem até a história do menino que está no avião. O menino está sentado no chão do avião, está desenhando. E o piloto anuncia que estava vindo uma grande turbulência, era para todo mundo ataviar o cinto, colocar o cinto e levantar as mesinhas. Sim. E a aeromoça começou a fiscalizar aquele espaço, né? Coloca o cinto, coloca o cinto. Tá vindo uma grande turbulência, e o sinal no painel que estava vindo a turbulência, e ela vai e fala com o menino, moço, menino, senta na cadeira e coloca o cinto. Enquanto ela foi no fundo do avião, o menino continuou desenhando. E ela falando com as pessoas, coloca o cinto, coloca o cinto. Quando ela voltou, ela pegou o menino no braço e falou, menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Ele parou de desenhar, olhou para ela e falou, tia, o piloto é meu pai. Oh. Então quando as pessoas falar para você, cuidado que tá vindo turbulência, cuidado que tá vindo perigo. Lembre-se. Calma isso, Uau. o piloto é meu pai. Eu sei quem tá no comando. Agora eu vou descer. Nem começou a entrevista ainda. Cara, fique tranquilo se o piloto for seu pai. Fique em paz, irmão. Meu Deus. Ele tá no controle. Meu Deus. O avião tá virando. Ele é seu pai. Meu Deus. Ele guarda você. Se ele está na direção, se ele está no controle. Eu acho que isso fala muito sobre entregar a Deus o controle da sua vida, né? Porque quem tem essa preocupação, quem se preocupa, é justamente quem não entregou o controle nas mãos de Deus. Porque, como você falou, o menino ficou tranquilo porque ele sabe que o controle está nas mãos do pai dele. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você tá com o controle na sua mão, as responsabilidades são suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi está no palácio. José também está dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os Uau. dois estão dentro de um palácio, o Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher de Potifar e correu dela. Correu dela. Então, não tem como falar de falar de propósito antes de falar de princípio. Uau. Moral da história, a vida de Davi tava o controle estava na mão dele. E de José não, o controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece.
O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história. Muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés dela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida. Sabe, vai ter decisões que se Deus não te dar resposta, você não vai saber onde colocar o pé, mano. Meu Deus. Tá com pressa pra quê? Ah, minha vizinha casou, a outra fulana casou, a outra que é mais feio do que eu casou. Quer dizer, você não é todo mundo. O fato de todo mundo casar não significa que você também tem que casar. Ah, mas eu tô ficando pra titia. Deus tem um titi pra você. É melhor você esperar e levar pra casa alguém certo do que apressar e levar pra casa alguém errado. Meu Deus. Não tem devolução, irmão. Meu Deus. Não tem devolução. Não adianta. Errar nessa escolha vai ser um perigo enorme. Porque você pode levar pra sua casa uma pessoa errada. Sabe quando Jesus falou com Pedro, assim, ó, vai no mar e lança um anzol? Sim. E pesca o peixe? Antes dele lançar o anzol, ele teve que colocar a isca. Correto. Porque sem a isca o peixe não vem. Só que para ele ter acesso ao peixe, ele teve que perder a isca. Só que quando ele lançou o anzol, a primeira coisa que... Engraçado, por que Jesus não mandou Judas ir pescar o peixe? Exato. O Judas era o tesoureiro. Quem entendia de dinheiro era Judas. Por que Jesus não mandou Levi, que era cobrador de impostos e também entendia de dinheiro? Mas mandou Pedro, que não entendia de dinheiro. Mas entendia de pesca. Irmão, Deus nunca... Oh, Mike. Meu Deus. Deus nunca vai colocar a pessoa errada na missão certa, cara. Yes. É cada um no seu quadrado. Mas sabe qual é a moral do texto? É que Pedro lançou o anzol. Esperou. E teve que aprender a esperar. Entendeu? A paciência de um pescador. A paciência é um grande pilar de um pescador. Porque é melhor esperar e fisgar o certo do que apressar e levar pra casa o errado. Ele tá lá esperando. E quando ele espera, toda vez que o peixe pega a isca, a vara treme. A vara balança. Sim. Balança a vara. A linha começa a se mover, porque o peixe foi fisgado. Então, às vezes, é necessário algumas coisas, áreas da sua vida se mover. Porque quando algumas coisas estiverem se movendo, é sinal que aquilo que você tanto esperava já foi fisgado. E detalhe, dentro do peixe tinha uma moeda, não tinha? Não tinha? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha uma moeda. Aí eu te pergunto, foi a moeda que entrou no peixe ou foi o peixe que entrou na moeda? A moeda que entrou no peixe. Peixe não tem valor? Correto. Peixe vende. Você pega e vende ele. Imagina com a moeda dentro. O valor é dobrado. O valor é dobrado. Agora Uau. eu te pergunto, peixe fabrica moeda? Não. Não, é. A moeda fica no mundo dos homens. Sim. A água não fica acima da terra, Fica abaixo. abaixo. E o peixe fica no mundo fica nas águas. Ou seja, o peixe fica embaixo, então quer dizer que a moeda não veio de baixo. Veio de cima. A moeda veio de cima. Então que supervalorizou o peixe. É o que vem de cima. Coisas de baixo nos empobrece. Coisas de cima nos enriquece. Meu Deus. O que vem do alto sempre nos enriquece. O que vem do alto sempre é muito mais do que vem de baixo. É isso aí. E outro mais, hein? Jesus falou para Pedro assim, ó, pega o primeiro peixe. Isso é profético para alguém. Lança o anzol e pega o primeiro peixe. Não mandou pegar o segundo nem o terceiro, mandou pegar o primeiro. O primeiro. Por que ele mandou pegar o primeiro? Porque você pode ser o último. Se for a hora de Deus, ele faz você ser o primeiro. Agora você pode ser o primeiro. Se não for a hora de Deus, ele vai fazer você ser o último. Quando Pedro pegou, que ele tirou, a Bíblia diz que ele abriu a boca do peixe, a moeda estava lá dentro. A moeda estava dentro, estava na boca do peixe. O que a Bíblia diz? Que a boca só fala. O que o coração está cheio. A moeda estava na boca. E aí eu lembrei de Noé, quando soltou a pomba, ela voltou trazendo uma folha de oliveira onde? Na boca. Na boca. Mas quando Pedro pega um peixe, a moeda tá onde? Tá na boca. Mas por que que... Meu... Cara, que revelação. Por que que a pomba tá voando com a resposta no bico em cima e o peixe tá nadando com a moeda lá embaixo? Porque vai ter dias em que Deus vai te levar em lugares mais altos. Mas vai ter dias? Mas vai ter dia que vai levar você em lugares mais profundos. A questão não é saber se você tá em lugar alto ou se você tá em lugar muito profundo. A questão é saber o que você carrega. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. A mensagem que você transmite gera vida para quem te ouve. Que mensagem você está carregando? É isso aí.
A pombinha não trouxe uma árvore para Noé. Ela trouxe um raminho, outra tradução diz que ela trouxe uma folha. Sabe por que tem muitas pombas paradas, muitos pombos parados? Porque tá querendo carregar a árvore quando Deus só te chamou para carregar uma folha. Você tá querendo levar algo que não é pra você. Por isso que Jesus carregou a cruz. Porque a cruz não era de Barrabás, a cruz era para ele. Ele tinha condição de carregar a cruz. Eu não tinha condição de carregar ela. A moeda daquele Pedro... E detalhe, o Pedro tinha que pagar uma moeda que era de dracma. Mas quando ele... Vocês não estão prontos para isso. Ele foi atrás de uma de dracma, mas quando ele abriu a boca do peixe, está escrito no texto, e era uma estáter. E a Bíblia diz que o estáter vale o dobro da de dracma. Foi buscar uma coisa. E levou outra. Nós estamos no ano mais profético que existe, sabia? O ano profético é esse. Meu Deus. Esse é o ano mais profético. É. Por quê? Porque nós estamos em 2025. Sim, Correto? correto. E se você pegar os dois últimos algarismos, quais são? O 2 O 2 e o 5. Faz sentido? Correto. O 2 e o 5. O número 2 e o número 5. E quando Jesus vai multiplicar os pães, ele tem quantos peixes? 5. 2 peixes. E quantos pães? 5. 5 pães e 2 peixes. Nós estamos em que ano? 2020. Yes, 2025. E dá para ir mais fundo. Se você pegar 2 pães mais 5, 5 mais 2 é 7. 7 é o número de Deus. 7 é o número de É Deus. o ano que ele multiplica, é o ano que ele provê, é o ano que Deus vai nos surpreender. Anota isso. Eu tô vivendo isso. Você falou algo aí que eu achei interessante, que é justamente sobre esse ano é um ano profético, né? E falando sobre tempos específicos, nós estamos agora, por exemplo, chegando na Páscoa. E a Páscoa, assim como o Natal, né? A gente sabe que hoje o mundo ele é muito mais capitalista, né? As pessoas elas consomem, as pessoas compram, as pessoas pagam. E justamente para atender o mercado publicitário, a gente percebe que o real significado da Páscoa ele é muito oculto através de um coelho e de um ovo de chocolate, através de um doce. Qual é o real significado da Páscoa e qual a importância dela? Eu não posso permitir que o chocolate ou o ovo de Páscoa roube a doçura de Cristo na Páscoa. Cristo não pode ser comercializado. O sentido da Páscoa não tem a ver com o que você recebe, mas tem a ver com aquilo que ele entregou. Entende? A palavra Páscoa significa saída, mas parece que nós precisamos sair de novo da prisão chamada comércio. Percebe que toda vez que envolve Jesus, na data, eles colocam alguma coisa de comércio para roubar. É como se estivesse querendo fechar a cortina e tampar Jesus para que ele não aparecesse. Correto. No Natal é o Noel. No Natal é o Noel. E na Páscoa é o coelho da Páscoa. O coelho não bota. Coelho não bota ovo. Correto. Você tá aí? É Tô mamífero. Não, eu peguei. É mamífero. É, exato. E o poder da Páscoa não tá no coelho, o poder da Páscoa tá no cordeiro. Uau. Porque na Páscoa não se sacrifica coelhos, mas na Páscoa se sacrificou o cordeiro. Então o poder da Páscoa não tem a ver com o que você compra de presente, mas tem a ver como Cristo sendo a nossa Páscoa. Porque a graça do Evangelho não é quando Jesus nasce, é quando ele morre. Porque não foi quando ele nasceu que você ganhou a morte, mas foi quando ele morreu que você recebeu a vida. A Páscoa não é para revelar o que você ganha de presente, mas é para revelar Cristo presente. Então, não permita que os ovos de Páscoa ou o doce do chocolate roubem a doçura da Páscoa original. Ela é Cristo. My God. Jesus falou assim, ó, quando Deus foi formar tudo, o dia tem quantas horas? O dia tem 24 horas. E a parte do dia? 12 horas. 12 horas. Que ilumina o dia? Exato. 12 horas. Não é isso? Correto. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz, precisa de quantas horas para iluminar o dia? 12. Então ele é a luz. Quantos discípulos ele tinha? 12. 12. Faz sentido ou não? Sentido. Perfeito. 12 horas funcionando. 12 discípulos ele tinha. Mas no dia do Getsemane, ele chegou lá, o Pedro estava dormindo, ele virou e falou assim, vocês não puderam orar 1 hora? Perdeu 1 hora do dia. Correto. 1 hora foi perdida. Perfeito. 1 hora do dia foi apagada. E essa hora obscura teve que ser trocada. A hora apagada foi Judas. Meu Deus.
A hora apagada foi Judas. É, ué, perdeu uma hora. Aí teve que repor Cara, com o Matias. repôs. Sei. Porque ele é o senhor do tempo, né? Ele habita no passado. No presente e no futuro. Por isso que só ele pode curar a É. depressão, que é o passado. Sim, Só ele pode curar o estresse, que é o presente. E só ele pode curar a ansiedade, que é o futuro. que é o futuro. Ontem, hoje e eternamente. Esse contexto, por exemplo, que a gente traz justamente sobre o tempo, né? A gente fala sobre o dia ele tem 12 horas que iluminam o dia e 12 horas que são da noite. Tempos específicos, momentos específicos, estações específicas. O quanto a gente consegue ver o desenrolar das estações na chamada fotossíntese, né? O processo de crescimento de uma árvore. Cara, cada estação revela algo. Cada estação revela algo. Tem frutas que só dão no verão, tem frutos que só dão no inverno, tem frutos que só dão na primavera. A questão não é saber que estação que você está, a questão é saber se você está produzindo. Uou! Você pode produzir independente da estação. Porque talvez o inverno que as pessoas não conseguiriam viver seja a estação própria para você frutificar. Boa, exato. Tem estação, por exemplo, manga não dá no inverno, Manga não dá no inverno. mas o morango sim. Se inverter, os dois vão morrer e nenhum vai produzir. Para de querer ter inveja da estação do outro. Sabe o que eu acho engraçado no inverno? É que no inverno as folhas caem. Sabe por que as folhas estão caindo? É porque Deus está mudando a roupagem da árvore. Porque para as folhas novas nascerem, as folhas velhas precisam cair. Só que as pessoas não querem perder folhas. Só que o poder não está na folha. Porque as folhas geram sombras, mas não dá frutos. Tem gente trocando folhas por frutos. As folhas podem te gerar sombra, mas elas não dão frutos. Vocês não estão aqui. E o que define uma árvore não tem a ver com as folhas. O que define uma árvore não são as folhas. O que define a árvore tem a ver com os frutos. Por isso que quando Adão pecou, ele foi numa árvore e arrancou as folhas para esconder o fruto. Ele arrancou as folhas, ele deixou uma árvore sem roupa, mas ele cobriu a nudez. Por quê? Quando você tira uma folha da árvore, a folha não morre? Sim. Porque ela desconectou da fonte. O Adão estava morto, por isso que ele só estava envolvido com coisa morta. Ele arrancou as folhas da árvore e fez uma roupa para ele mesmo. Porque toda vez que você morre espiritualmente, você só envolve-se com coisas mortas. E aí, ele colocou folha e Deus falou assim, não está aprovado não. Que se tivesse aprovado, Deus não tinha feito uma outra roupa. A Bíblia diz que Deus matou o animal. E fez uma outra roupa. Três coisas ricas aqui. Primeiro, Deus que matou o animal. Primeira coisa, o primeiro estilista da história foi Deus. Por que Deus fez veste para Adão e Eva? Porque, primeiro, ele nunca vai fazer você sair do ambiente nu. Independente do seu erro. Você pode ter falhado agora, mas antes de Deus te expulsar dali, primeiro ele te cobre e depois ele te tira. Se você está saindo de um lugar envergonhado, as pessoas estão expondo você, não é Deus. Segundo, por que Deus fez veste para Adão e Eva? Porque só quem te gerou conhece as suas medidas. Mas só quem te gerou conhece as suas medidas. Você tem filho? Sim. Você conhece as medidas do seu filho. Exato. Tamanho de pé, de porque calça, você gerou. Exato, yes. Terceiro, quem fez as vestes foi Deus. Só o pai pode dar roupa para os filhos. Só o pai pode dar roupa para você. Por isso que quando o filho pródigo voltou, o que o pai falou? Pega a sandália, pega um anel, pega um cordeiro novo e pega as vestes novas. Mas por que só o pai dá roupa para os filhos? Só quem te gerou com essas suas medidas. Sabe qual é o problema, André? É que as pessoas estão querendo entrar em medidas que já não cabem mais. As pessoas estão querendo entrar em lugares que já não servem mais. E outra, nós temos um problema grave, nós não queremos perder pessoas. Nós não queremos perder pessoas. E às vezes vai ser necessário perder algumas pessoas, porque nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Algumas pessoas não vão poder acessar o próximo destino. Vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele deixou o lenço na sepultura. Porque não servia mais para o domingo de manhã. A roupagem que Jesus entrou na sexta não servia para o domingo, porque a roupagem é outra.
A roupagem é outra. Só que nós estamos querendo trazer a roupa da sexta pro domingo. Roupa de domingo é de ressurreição, é de celebração, irmão. Não tem como você vestir roupa de salvação. Ah, vocês não estão aqui. Não leve para sua nova estação a roupa que é da estação anterior. Tempo de sofrimento é tempo de sofrimento. Tempo de alegria é tempo de alegria. Senão, você vai estar celebrando com roupas de velório. Nossa. As pessoas estão num lugar que era para estar celebrando a vida, mas estão celebrando a vida com roupa de velório. André, quando você vai para um casamento, você usa roupa preta? Não. Se usa roupa? Branca. Mas quando você vai para um velório, não se usa roupa branca. É roupa preta. Porque o ambiente define a estação. Quando você olha para uma árvore, a gente enxerga a árvore só da superfície para cima. Mas o poder da árvore não é da superfície para cima. O poder da árvore é da superfície para baixo. Sim. Porque o que gera a vida para os galhos é onde a raiz está conectada. A raiz tocando nos solos, ela gera vida para os galhos lá em cima. Só que... Ela está no solo, mas ela está... A questão não é saber a altura dos galhos, a questão é saber a profundidade da raiz. Porque num vendaval que vai manter uma árvore de pé, não é... Ah, vocês não estão aqui. Não é onde os galhos tocaram, mas é onde as raízes alcançaram. Você sabia, André, que a raiz de uma árvore, dependendo qual for, por exemplo, a oliveira, ela tem mania de, ao invés de encontrar água, ela encontrar as rochas? A raiz vai, enrola e abraça a rocha. Aí quando alguém vai ter que tirar a árvore, não tem como. Porque antes de tirar a árvore, tem que tirar a rocha. Então permita que as raízes das suas emoções estejam entrelaçadas em Cristo, que é a rocha. Porque quando o furacão vier, você nunca vai sair da posição que ele te colocou. Porque a sua raiz está em Cristo. Não está na placa denominacional, está em Cristo. As suas raízes estão em Cristo. Tem um texto, cara, que ele é magnífico. Não deis, não lanceis, não jogueis pérola aos porcos. Qual é o perigo de você entregar preciosidades da sua vida, entregar particularidades da sua vida, permitir acessos e entregar pérola aos porcos? Cara, acesso você só dá para quem você ama. Você não dá acesso a quem você não ama. Ninguém entra no seu quarto se não tiver acesso. Ninguém entra no seu quarto se não tiver acesso. Quando você dá acesso a uma pessoa, você está dizendo para ela assim, ó, eu te amo. Porque você está acessando uma área da minha vida. Quando você dá acesso, porque tem a ver com relacionamento. Quem não tem relacionamento nunca vai acessar a sua intimidade. Por isso que quando Moisés chegou, Deus falou, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália. Porque o lugar que você vai pisar é Terra Santa. Sim. Depois que Moisés tirou a sandália, agora você pode vir. Porque você só acessa ambientes que você é aprovado. Por isso que Deus nos amou. Porque quando Jesus foi para a cruz, que o véu rasgou, ele nos dando acesso. Porque ele está dizendo, eu amo a humanidade, vocês podem vir agora. Você não precisa de um sacerdote para representar você hoje. Você é o próprio sacerdote. Uau! O véu foi rasgado. Eu já falei isso num podcast aqui, vou falar de novo. 3 véus foram rasgados quando Jesus foi crucificado. 3 véus. Quais foram os 3 véus que foram rasgados? O véu das suas vestes, O véu das suas vestes. o véu da sua pele e o véu do templo. O véu das suas vestes, o átrio. Sim. O véu do templo, o santo lugar. E o véu da sua pele, o santíssimo. Porque Hebreus diz que pelo véu da sua carne que foi aberto, abriu-se para nós um novo e vivo caminho. Dá para ir mais fundo? Vai. Por que que na pele de Jesus foi aberto um novo caminho? Por quê? Porque lá no Éden, quando Adão pecou, o caminho foi fechado. Lá... Lembra que Deus colocou um querubim no caminho da árvore da vida? Sim. O caminho ficou fechado, não tinha como Adão entrar no jardim de novo. Porque o caminho da árvore foi fechado. O caminho da árvore foi fechado. Aí Jesus, fica tranquilo, gente. Na cruz eu vou abrir um novo caminho. E lá eu quero ver se alguém vai... Dá pra ir mais fundo? Dá. Quando Adão peca, Deus colocou roupa no Adão Sim. e colocou ele pra fora do jardim. E o Adão não tem como entrar mais no jardim. Correto. O que Deus estava fazendo? Adão, você pecou, vou te colocar pra fora porque é um lugar santo. O Adão saiu, por que ele não conseguiu entrar? Porque ele tá do lado de fora, mas deixou a chave do lado de dentro.
Agora Deus tem que levantar alguém do lado de dentro para abrir a porta para nós que estamos do lado de fora. E aí, Isaías 22 está escrito assim, ó. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Quem carrega a chave no ombro, irmão? Ninguém carrega a chave no ombro, não. Chave no bolso, Chave chave no- no chaveiro. Pois é, a Sim. cruz então não é uma cruz apenas. A É uma cruz é uma chave. chave. Então, a porta que o Adão deixou fechada no Éden, Jesus abriu na cruz do Calvário. Pelo amor de Deus, a cruz, quando Jesus permitiu as feridas dele serem abertas, foi exatamente aí que as nossas feridas foi por ele fechadas. Quando ele permitiu, as nossas feridas foram fechadas. E feridas escondidas, já falei isso aqui, não pode ser curadas. Feridas escondidas não podem ser curadas? Essa é nova. Feridas escondidas pode ser curada. Porque para você ser curado, você vai ter que expor o ferimento. Tem que expor. Se você sofreu um acidente e agora estiver com roupa, Sim. o médico nunca vai dar um ponto se primeiro ele não abrir para ver onde é que está o ferimento. Até corta a roupa, dependendo do... Para ele ver onde é que está o ferimento. E quando ele vê onde é que está o ferimento, que você expõe o ferimento, aí ele fala, agora eu sei onde eu posso tratar. O Yang está ferido aqui nessa área, o Yang está machucado aqui nessa área. Moral da história. As pessoas precisam entender que não é apenas as pessoas que vai tocar no meu ferimento, mas eu preciso ser seletivo em quem toca nele. Porque um homem de mão suja não pode tocar no ferimento limpo. Um homem de mão suja não pode tocar em um ferimento limpo. Porque se ele for bom de cirurgia, mas for mal de asepsia, quando a cirurgia contamina. acaba, E o contamina. paciente morre, mas Exato. ele não morreu por causa da enfermidade. Ele morreu por causa da bactéria das mãos. Contaminação. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Uou. É pesado isso, mano. Cara, esse contexto, por exemplo, que a gente fala... Hoje fala muito isso justamente aqui no Brasil, né? Hoje a gente vê a famosa treta digital, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que tem... Às vezes um pastor briga com outro aqui, outra pessoa briga com outra ali. E parece que a gente perdeu a importância de entender o reino. Que o reino é unidade. O reino é, apesar das diferenças, nós estamos juntos por um só propósito. Até porque eu acredito que no céu não vai ter área VIP, não vai ter espaço específico, né? Não tem Todos lugar estaremos pra- juntos. É isso aí. Como que você enxerga essa importância da igreja ser uma igreja unida? Eu posso não te corrigir, mas posso evoluir a sua pergunta? Sim. Deus não está falando mais sobre unidade. Deus não fala mais sobre unidade. Unidade é uma estação passada. Essa é interessante. Muitos anos atrás nós pregamos sobre unidade. Precisávamos estar unidos, a unidade. Nós temos que estar na unidade. Só que Deus é um Deus muito atual. Hoje não são dias de falarmos de unidade. Como assim, Jacques? Porque ao quão bom que o suave é que os irmãos vivam em... União. Isso é Velho Testamento, é a velha aliança. Certo. Na graça, Deus não trabalha com unidade. A ideia de Deus hoje não é fazer você estar perto. A ideia de Deus hoje não é fazer você estar unido. A ideia de Deus hoje é fazer sermos Uau. assim como eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Porque se um vence, todos vencem. Todos vencem. Se um sofre, todos sofrem. Moral da história. Muitas pessoas estão fazendo as outras sofrer porque não entendeu o poder de sermos. My God. O dia que a mão fizer o pé sofrer, eles não estão no mesmo corpo. Deixa eu falar isso aqui, já que você entrou, eu vou falar. O pai de Davi falou pra ele assim, ó, leva os pães pros seus irmãos que estão em batalha. O pai de Davi falou pra ele, Sim. eu quero que você pegue os pães e leva pros seus irmãos que estão em batalha. Pega os pães e leva os irmãos. O Davi pegou os pães e levou pros irmãos que estavam em guerra. Quando ele chegou lá, o Golias gritou, dá-me um homem. Ele foi, pegou as pedras e acertou o gigante. Os pães ele entregou aos irmãos. Sim. Mas a pedra, ele entregou o gigante. ao gigante. Hoje mudou. Hoje mudou. O pessoal tá pegando pão, entregando o gigante. E pegando. E pegando a pedra, entregando os irmãos. Então, se Irmão você gladiando. não mata. Irmão você alimenta. Quem mata irmão não é irmão, irmão. É primo, colega, cunhado, mas não é irmão. A galera não fala mal de Sansão? Sim. Sansão com Dalila, Sansão não sei o quê. Mas tem uma coisa. Na história de Sansão inteira, ele nunca matou um hebreu. Ele matou filisteu, mas nunca matou hebreu. Porque irmão você não mata. Nossa.
Se estão matando irmão, não entendeu a paternidade. Não é irmão. E uma coisa triste, as pessoas fazem barulho no domingo à noite, mas na segunda-feira eles acordam em silêncio. Que avivamento é esse? Que no domingo à noite você grita, celebra, mas na manhã você amanhece entristecido. Avivamento mamão com açúcar. O avivamento que te consumiu no domingo à noite precisa ser combustível para a segunda de manhã, rapaz. Ou ele só dura o fim de semana. A igreja não pode viver de eventos, que senão a gente vai ficar igual a rainha Vasti, fazendo a festinha, o rei chamou ela para comparecer, ela não quis comparecer e fez uma festinha particular. Fez uma festinha particular. É o que acontece em muitas igrejas, só faz evento para elas mesmas. Fez uma festinha particular, a rainha Vasti só gosta de fazer evento para ela mesma. E Deus está nos chamando para ir para a mesa, porque na mesa o alimento não é só para um, é para todos. Na mesa o alimento é para todos. Davi não matou Eliabe, não matou Abinadab, não matou Samar, mas matou o gigante. Meu Deus do céu. Talvez as pessoas tenham a habilidade de expor o pecado do outro, porque expondo o pecado do outro talvez seja uma cortina de fumaça. Pro seu próprio pecado. Porque a Bíblia diz assim, ó, confessai os vossos pecados uns para os outros e orai uns pelos outros para que haja cura. Sabe por que não está tendo cura? Porque ao invés de eu expor os meus pecados, eu estou expondo os seus. Meu Deus. E detalhe, Judas não roubou Jesus, o ministério inteiro? Sim. Tá onde está escrito que Jesus expôs Judas? Muito pelo contrário, chamou de amigo. Porque eles acham que porque a rede social tem muita gente imatura. Então, quando eu exponho alguém, as pessoas acham que eu vou inibir os outros de pecar, eles vão continuar pecando, irmão. Só uma coisa que pode trazer, duas coisas que pode aplacar a força do pecado. Número 1, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus. E segundo, entrarmos num nível mais intenso sobre a santidade. Porque quando você abraça a santidade, você tem graça para expulsar o pecado. Quando alguém fala assim, quando a pessoa some no cenário, fulano estava pregando, estourado, sumiu. Já viu? Sim, sim. Cantando, fulano desapareceu. 3 coisas aconteciam quando uma pessoa some. Número 1, Deus escondeu essa pessoa para não perder ela. Pois é melhor subir para o céu anônimo do que descer famoso para o inferno. Deus é capaz de te esconder para não te perder. É capaz de esconder você na aljava para ele não te perder. Fulano sumiu, Deus escondeu. Número 2, às vezes a pessoa ficou esquecida porque ela não se atualizou. Ela não ingressou na estação nova. Hoje é o digital, irmão. Quem não entrar vai ficar para trás. Faz sentido ou não? Com 100%. Quem não se atualiza, quem não atualiza não governa. Quem antecipa, governa. A atualização é uma ferramenta dos dias de hoje. A pessoa não atualizou, vai ficando para trás, quando pensa que não, ninguém nem lembra mais, esqueceu. E número 3, que é o mais pesado, o pecado. O pecado, André Young, é uma areia mofetiça. Aí a pessoa brinca com a areia mofetiça. Ah, tá na canela, ele vai e consegue sair. Tá no joelho, ele vai e consegue sair. Ah, tá na cintura, ele vai e consegue sair. Mas daí a pouco, quando chega aqui na medida do peito, não tem mais como sair. E aí a pessoa só vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando. E quando chega, não, a areia mofetiça cobriu a pessoa, não se vê mais. Com pecado não se brinca. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Posso falar mais fundo aqui agora? Talvez a palavra mais forte que eu já falei de todos os podcasts é essa agora. Pega aí, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O cara trabalha o mês inteiro, sim ou não? Sim. No final do mês ele vai ganhar o quê? O seu salário. O salário. Talvez tem pessoas morrendo precocemente porque tá recebendo salário antecipado. Porque pecou demais e recebeu o salário antecipado. Nossa. Se o salário do pecado é a morte, então cuidado. Porque talvez a morte espiritual também tenha a ver com a hora extra. A hora extra também está englobada no salário que você recebe. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito. Quem planta na carne, colhe a corrupção.
Mas quem planta no Espírito, colhe a vida eterna. Torre de Babel. Cara, a Torre de Babel assim, uma passagem bem interessante, uma passagem bíblica bem interessante, né? Que a gente ali tem... Pouca gente fala, tá? Pouca gente fala, Pouca gente fala e existem muitos detalhes ali inseridos, né? Muitas minúcias que a gente pode falar. Primeiro, eles construíram uma cidade e uma torre. Sim. Queria construir uma cidade e uma torre. Isso são descendentes de Noé. Porque o que Noé construiu? Noé construiu uma tenda e um altar. Quando Noé saiu da arca, ele constrói uma tenda, lugar de habitação, e um altar de conexão. Quando chega... altar conecta. Você tá aí? Quando chega Babel, o que Babel quer fazer? Nimrod, cidade, habitação. E torre, conexão. Porque a cidade que Babel foi construída foi para sobrepor a tenda de Noé. E a torre que ele estava querendo construir era para ser maior do que o altar de Noé. Só que tem um detalhe. A torre... Essa é forte. A torre era maior do que o altar, mas o que saía do altar ia mais alto do que a torre. Meu Deus. Porque a torre é onde os homens iriam subir, mas o altar é onde Deus decide descer. E vale muito mais onde Deus desce do que onde o homem sobe. Uau! Não tem a ver aonde o homem está subindo, mas tem a ver onde Deus está descendo. Yang, eu sei que talvez alguém está assistindo e nem vai dar glória. E Deus não se exibe, Deus se manifesta. Quem se exibe é o homem, que vai no culto para ficar andando lá, para todo mundo ver sua roupa. Deus se manifesta. Quando Deus olhou e falou assim, está escrito assim, ó, e viu que eles falavam a mesma linguagem. Por isso que ele estava querendo construir a torre, porque falava o mesmo idioma. Para construir algo inédito, precisa falarmos no mesmo. Vamos construir a mesma fala. Vamos construir a mesma torre. Vamos construir, falando a mesma linguagem. Aí Deus falou assim, ó, ninguém pode impedi-los. Está escrito no texto. Deus falou, ninguém pode impedir eles de projeto algum, porque falam a mesma linguagem. Um projeto só pode ser executado quando a equipe decide falar a mesma linguagem. A Bíblia diz que Deus desceu. Já que eles não conseguem subir, Deus desce. Porque a terra tem limite, mas o céu não. Quando Deus desceu, a primeira coisa que ele fez? Confundiu a língua. E o texto diz que cada um foi para umas partes do mundo, norte, sul. Moral da história. Às vezes vai ser necessário Deus mudar a sua linguagem para ele tirar você de certos ambientes. Meu Deus. Às vezes vai ser necessário ele mudar o idioma, porque ali as pessoas já não entendem mais o que você fala, tá na hora de você ir para a próxima estação. E detalhe, quando Deus desceu, eles aprenderam o idioma sem ir para a escola. Sem ir para a escola. Eles dormiam falando uma coisa e acordou falando outra coisa, porque quando Deus desce é impossível você não aprender nada. Mas vamos mais fundo? A linguagem é a primeira arma que o inimigo quer acessar, que se ele descobrir a sua linguagem, ele te destrói. A linguagem é a primeira... O inimigo quer acessar a linguagem. Se ele descobrir, destrói você. Antes de acessar a sua mente, ele quer acessar a linguagem. Se ele acessar a linguagem, ele destrói você. Como assim, Jackson? Vou te explicar. Quando o inimigo entrou no jardim no Éden, ele começou com Eva. A primeira coisa que ele aprendeu. A linguagem. Você tá aí? Exato. Você sabia que Dalila estudou o idioma de Sansão para conversar com ele? Dalila estudou o idioma de Sansão? Ela aprendeu o idioma de Sansão para conversar com ele. Porque toda vez que o inimigo quer te destruir, a primeira coisa que ele vai descobrir é a sua linguagem. Você sabe que o corpo fala, né? Tem a linguagem do amor, a linguagem do romance, da paquera. O inimigo também quer descobrir a linguagem. Mas aí, como Deus é sempre atual, olhou e falou, você destruiu Adão e Eva na linguagem, né? Você descobriu o idioma que eles falam, foi lá e entrou na mente deles e destruiu. Mas tem problema não, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai trazer o idioma novo dos céus, e quando eles começarem a orar em línguas, ninguém mais vai entender o que eles falam, mas quem ora em línguas, só Deus sabe o que está sendo falado. Uau! O inimigo não entende hebraico, o inimigo entende hebraico, ele entende aramaico, ele entende... Agora, quando você fala... Quem ora em línguas, ora mistério. É por isso, existe força no cristão que não é um poliglota, mas que quando dobra os joelhos para orar e falar com o Pai em línguas estranhas, o céu o ouve. É isso aí. É o celular, cara, particular de Deus. É uma linguagem que não interfere em nenhuma conexão. Quando você liga dos Estados Unidos pro Brasil,
passa por uma mulher, ela vai e liga pro Brasil, pelo menos antes era isso, né? Uhum. A mulher ligava, fala, ô, tudo bem? Falando de dá pra receber a chamada? Dá. Aí transferia a ligação. Hoje não. Você é um sacerdote, você começa a orar em língua, você tem acesso ao trono, cara. Você tá falando um idioma que só Deus entende. A Bíblia diz que é mistério. Isso é muito forte, mano. Deus desceu, cara. E outra coisa, hein? Eles não estavam fazendo tijolos? Sim. Pegava o barro, isso é muito pesado. Pegava o barro, fazia o tijolo com barro e depois colocava fogo no barro. Eles pegavam o barro, faziam o tijolo, tacavam fogo. Pegava o barro, fazia o tijolo, tacava fogo. Moral da história, querendo fazer a torre para chegar em cima. Só que tinha um problema. Eles estavam subindo, mas queimando os outros. Gente que sobe pisando em alguém. Sabe por que Deus não aprovou, Yang? Eles queimaram o barro. Foi ou não foi? Sim. O tijolo foi feito de barro, queimaram o barro. Correto. E quando Deus formou Adão, Foi do barro. foi do barro. Então, quando eles queimam a essência, Deus não aprova. Porque Deus não aprova e não exalta ninguém que queima os outros. Meu Deus. Quem queima as pessoas não sobe, só desce. Aí eles falando a linguagem, ninguém entende nada. Traz o cimento, o outro trazia a pá. Traz a pá, o outro trazia a areia. Traz a areia, o outro trazia o ferro. Vamos parar de construir a torre, porque nós não falamos a mesma linguagem. Mas lá em Atos 2, não é eles que estão querendo subir, mas é o Espírito Santo que desce. E agora eles começam a falar linguagem. E todas as nações estão entendendo o que eles estão falando. Porque quando Deus desce, para confundir, ninguém entende. Mas quando o Espírito desce, aonde há unidade, todos entendem o que está sendo falado. Uau! Em Babel, confusão. Perfeito. Mas em Atos 2, unidade. Yes. Somos um. Fala aqui, eu entendo ali. Somos um. Cara, perfeito. Jackson, seguinte, antes da gente finalizar, eu queria que você agora fosse boca de Deus, queria que você olhasse para a câmera e abençoasse mais uma vez essa audiência que nós temos aqui. Os discípulos passaram a noite inteira pescando e não tiveram sucesso. Quando voltaram para a praia, lavaram a rede. Lavar a rede na linguagem do pescador quer dizer, por hoje chega. Vamos encerrar por aqui. O que eu quero dizer para vocês é que na Bíblia não existe aposentadoria. É melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. A história não fala de quem desistiu. A história só fala de quem prosseguiu. Talvez você está querendo desistir hoje, mas não sabe que a decisão que você está tomando hoje pode ser a maior frustração da sua vida. Não sabendo você que Deus pode dar a maior vitória da sua vida no dia seguinte. Então não defina a sua vida por uma fase. É melhor viver uma fase dentro de uma história do que viver a história inteira dentro da mesma fase. Deus é um Deus que vira página. Deus é um Deus que vira chaves. Deus é um Deus que pode mudar a sua história. Beijo, Brasil! This is Jackson Marques no Receba. no YangCast, meus amigos. Isso é louco, não tem como. É por isso que dá muitas visualizações, muitas pessoas são alcançadas. Jackson, mais uma entrevista, mais um conteúdo entregue aqui para a vida da nossa audiência, e isso aí é extremamente importante. Como tá a sua agenda? Dá atualizada pra gente, como é que tá? Quem quiser comprar livro, te encontrar e dar um spoiler. Livro, Mercado Livre. Se você quer me seguir no Instagram, Jackson Marques Oficial. Se você quer me seguir no Spotify, Jackson Marques, no Orkut, Spotify. Eu comecei uma mentoria agora. A mentoria tá lá. Finalmente, tava na hora, pô. As pessoas não querem pagar pra aprender, mano. Só que tudo que é de graça também não tem valor. Uau. As pessoas não valorizam o que é de graça. Yang, um hambúrguer hoje não é menos, um hambúrguer top não é menos de R$60, não. Principalmente se for um madeiro, eu gosto. Não é mesmo. A mentoria é menos de 50, mano. Menos de 50? Menos de 50. A tua mentoria com você, menos de 50? R$ 49,90 por mês. 4 aulas no mês. Uma por semana. Ah, você tá brincando, cara. Eu quero esse link. Eu quero o link. Eu quero fazer. E aí, as pessoas, tipo assim, por quê? Ah, tá querendo ganhar dinheiro. As pessoas sempre vão pensar assim. Cara, as pessoas precisam entender 3 coisas. Primeiro, eu aluguei um estúdio. Tem uma equipe me ajudando lá. Exato. Tem uma galera me ajudando lá, irmão. Sim. Então, todos são casados. Todos têm família. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando você firma um pagamento, você está honrando o trabalho.
Você não chega na biblioteca e fala, me dá esse livro aqui de graça e leva embora. Quando você compra um livro, você está comprando uma parte da mentoria, cara. Correto. E terceiro, tem a ver com o princípio da valorização. Princípio da valorização. Quando você pega um livro, ele está pronto, mas você não sabe quanto tempo que o cara gastou para escrever ele. Entende? Melhor do que o que está na mesa é quem está em volta da mesa. O que está sobre a mesa tem preço, mas quem está em volta da mesa tem valor. O que está em cima da mesa, daqui a pouco acaba, termina, mas quem está em volta da mesa não. Só que nós valorizamos mais o que está sobre a mesa do que o que está em volta da mesa. Melhor do que ir com quem ir. Eu conheço pastores extraordinários que pegam um avião, vai lá para os Estados Unidos e sentam com os sheiks, que sentam com rabinos. Ó, eu quero saber tudo sobre circuncisão. Paga os caras vai e explica tudo, ensina tudo. É uma aula. Quando você vai para a faculdade, você estuda faculdade de graça? Não. Você não está dando dinheiro pro professor. Você está pagando, investindo no seu conhecimento e no seu crescimento. E quem compra mentoria, compra tempo, né? É isso aí. Acabou. Então tá lá, rede social. Essa semana eu tô indo pra Angola. Ah, gente, eu tô feliz. Papai, Não vou nem falar, senão eu vou chorar. Você mal chegou, mal pisou no Brasil, já... Cara, estou indo pra Angola realizar um sonho. Meu sonho era ir na África. Toda uma galera gosta dos Estados Unidos, eu também tenho um sonho de ir na América. Em nome de Jesus eu vou. Mas eu tenho um sonho gigantesco de ir na África e eu acredito em nome de Jesus que vai acontecer agora, na próxima semana. Angola! Ah, estou chegando. Parlare italiano. E Angola falo pra você que nos assiste muito. Eu recebo muito feedback do pessoal, do povo angolano. Ele nos assiste muito, né? Os cortes, assim. O pastor do boné. Tem que lançar... As pessoas me perguntam, Jackson, por que você usa boné? Por que você usa boné? E aí ficou uma marca, cara. Ficou uma marca, não, é a marca. Quando as pessoas falam assim, poxa, o cara do boné, é o cara do boné, é ele, o cara do boné. E essa camisa tá linda, hein, gente? Foi por você. Lançamento, hein? Camisa lançamento, hein? Vou deixar isso. O link lá no Instagram, hein? Camisa lançamento, olha aí. É isso aí, eu vou deixar por causa dele que eu ainda não parei. Não, nosso negócio é podcast, que cantar, gente. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar aqui as redes sociais do nosso amigo Jackson Marques aqui na descrição. Clica aqui, você consegue acessar o Instagram dele, fazer a aquisição da camiseta do Jackson Marques, comprar a mentoria, faz a mentoria com ele, vai ser muito importante para o seu crescimento espiritual. É sempre bom você estar aprendendo, crescendo em graça, mas também no conhecimento. Então eu vou deixar aqui na descrição, nosso Instagram também estará aqui. E eu sei que depois de uma entrevista maravilhosa dessa, deixa eu pensar, você está aí com papel na mão, com a caneta, porque você acabou de fazer as anotações do que Deus entregou aqui nessa entrevista. E como eu sei que quem assiste esse podcast quer maratonar, eu vou facilitar a sua vida. Continua com esse papel aí, só vira a folha, deixa um espaço em branco agora, porque eu vou entregar para você um conteúdo maravilhoso, uma entrevista incrível que a minha produção vai deixar aqui do lado. É só você dar um toque aqui, que dentro de 5 segundos eu recebo você com um novo convidado e com insights poderosos para sua vida. Clica aqui que eu estou te esperando.